Ô, maravilhas da terra, ó os dons da natureza. Trazer aqui uma reflexão, uma pergunta, um questionamento, uma noção de consciência muito importante. O que é? Opa! Qual é o sentido da vida? Qual que é o sentido da vida? O que será o sentido da vida? Então é sobre essa noção que eu vou falar um pouquinho aqui. Sempre trazendo de maneira leve, de uma maneira reflexiva, de uma maneira aberta, né? Para a gente expandir nossa consciência. Filosofar, né? Desdobrar sobre um assunto. Então o sentido da vida, será o primeiro questionamento que vem, né? Existe o sentido da vida? É uma coisa inata? Tem esse sentido da vida? Ou o sentido da vida é criado? É bem diferente se ele é criado e bem diferente se ele é inato da vida, né? O sentido da vida, se você não pensou sobre isso, refletiu sobre isso, se isso não chegou até você, essa questão, qual que é o sentido da vida? Qual que é o sentido da minha vida? Qual que é o sentido da minha existência? Pode ainda chegar essa questão. Muitas vezes ela chega, os caminhos que ela chega, né? Às vezes ela chega numa depressão, numa desilusão amorosa, num questionamento profundo espiritual, numa comunhão profunda, chega numa angústia, ou chega num momento de muito prazer, não importa. Ela vai ter um caminho que ela vai chegar num momento no indivíduo, esse questionamento. Às vezes, depois de uma vida inteira, né, pode chegar esse questionamento. Nossa, fiz tantas coisas, conquistei tantas coisas, que qual que é o sentido disso tudo? Né? Então são vários caminhos que chega a esse questionamento, ou pode chegar ao indivíduo, né? Então, a gente vai andar um pouquinho sobre isso. Se a gente for olhar para algumas vertentes biológicas, vamos dizer que o sentido da vida é nascer, crescer e morrer, basicamente, né? É seguir esses mecanismos biológicos. Crescer, nascer, crescer e morrer. Né? Vamos dizer que o sentido da vida é esse, não tem outro sentido. Se a gente for mais para o mundo social, né, o mundo civilizatório, vai ter as noções que o sentido da vida é construir uma família, ter um bom emprego, ter uma boa carreira, ou ser um artista, fazer uma arte, né? Fazer aquilo que gosta, trabalhar com aquilo que gosta, desenvolver algo, né? Tem essa noção também. Se a gente for para um campo mais esotérico, mais espiritual, mais místico, vai dizer que o sentido da vida é expandir a consciência. É uma elevação. É sair de um patamar e ir para outro patamar mais elevado, mais expandido, abstrato. Não tem nada a ver com o mundo físico, sensorial. É um mundo abstrato. É um mundo no sexto sentido, em outros sentidos que não são esses, que a gente está habituadamente a sentir, né? Vai dizer que o sentido da vida é uma elevação aonde a gente passa de humano para um ser mais angélico, um ser mais grandioso. E também tem a outro sentido, né? Um pouco mais pragmático, que o sentido é aquele que a gente dá sentido às nossas sensações, aos nossos prazeres. O sentido da vida é desfrutar, é sentir prazer, é sentir, desfrutar dos sentidos. É ouvir uma boa música, é comer uma boa comida, é se relacionar, ter um bom relacionamento, é sentir a vida
aqui agora através dos sentidos sensoriais que a gente possui. Então existe essa noção, não há sentido, a gente que dá o sentido através de nossos sentidos, né? Mais básicos, né? Como comer, beber, dormir, conforto, né? Sentir essas sensações, né? Por meio de drogas, bebidas, por meio de sensações de euforia, adrenalina, de esportes, de tudo que a gente conhece, né? Que o mundo realiza muito bem, nos apresenta muito bem. Então é muito interessante que se não há sentido, a gente pode dar sentido, criar o sentido em tudo, né? Isso está as pessoas dão sentido a tudo. Pode ver que cada um tem um sentido de vida, né? E se existe um sentido, esse sentido é inato a cada um, né? Existe essa divisória também. Será que o sentido é inato a cada um? Cada um nasce com um sentido, com um propósito? Ou o sentido é para todos? Ou para tudo, né? Como um organismo, homem, natureza, animais, plantas, estrelas e assim por diante. Então é muito interessante porque é esse sentido que vai fazer a ação no mundo. É esse sentido que vai dar o norte e vai construir o mundo. Então se o sentido ele é criado, vão se criar coisas para dar sentido, né, a essa existência, a essa vida. Vão se criar tecnologias, vão se criar modelos de vidas, práticas de vidas, filosofias de vida, para dar um sentido. Vão criar religiões, vão criar filosofias para dar um sentido a esse indivíduo. Nesse sentido, o indivíduo ele não tem sentido. Ele procura dar esse sentido, né? Então ele é um sentido que promove mais ação. Ele promove mais ação. As pessoas vão construir mais, querer fazer mais coisas, se desenvolver em mais aspectos, porque ela está querendo dar um sentido. Então é um sentido, de certa maneira, da ação, da cocriação do mundo. Por outro lado, o sentido que é uma expansão espiritual, uma expansão da consciência, vai deixar um pouco de realizar as coisas na matéria, no mundo, não vai ter toda essa ação, vai ser uma ação energética, vai ser uma ação da não ação, aquela ação que é para a consciência, uma expansão da consciência. Então vão penetrar outras camadas. Então veja que o sentido, ele muda toda a realidade, ele constrói toda a realidade. Então é muito interessante a gente observar o que é o sentido. O que é o sentido da vida para você? Qual que é o seu sentido de vida? Ou você vive sem sentido de vida? Será que seu sentido de vida é atender às necessidades básicas? Ou atender? Ou será que o sentido ele é uma coisa meramente mental, intelectual, que nada está procurando sentido? O único que está procurando sentido é a mente, é o intelecto, é essa perturbação psicológica que quer dar um sentido a alguma coisa, como se precisasse ter um sentido para viver. Será que precisa ter um sentido para viver? A vida necessita de um sentido para ser? Ou esse sentido, essa noção de ter um sentido é apenas um sentido psicológico? É apenas uma criação nova da mente, né? A mente se estabilizou, se desenvolveu e agora ela olha para tudo isso e ela fala, tem que ter um sentido nisso tudo. Tem que ter um sentido porque porque eu existo. Tem que ter um sentido porque que eu vou viver a minha vida aqui.
Tem que ter um sentido porque eu vou fazer as coisas. Então, se a gente faz coisas para ter um sentido, ou o sentido é anterior a fazer as coisas? A gente tem um sentido e depois a gente faz. Então, é muitos questionamentos interessantes e muitos profundos que a gente nem percebe. Às vezes, uma pessoa religiosa vai dizer que o sentido dela, o sentido dela existir, o sentido dela viver, todo o sentido da sua existência está na sua devoção. Esse é o sentido dela, ser devoto, ter uma devoção com um todo, com algo maior, com uma religião, com a seita, né? Então isso vai ter outra ação no mundo, vai ter outra ação no corpo, vai ter outra ação na mente, né? Vai ter outra ação no sentimento, no sentido. Então veja que uma simples questão como essa, né, que não é tão simples, é muito complexa e simples ao mesmo tempo, qual que é o sentido da vida, né? Se o sentido da vida for meramente biológico, ele vai tender a dizer que depois que morreu, acabou, né? Completou o ciclo. Então vai mudar as ações desse indivíduo no mundo. Se a ação dele é baseada numa uma espiritualidade, né, numa consciência mais espiritual, digamos assim, ele vai ter um plano de vida depois desse mundo. Então ele vai ter um sentido além desse mundo. O sentido dele não vai ser esse mundo. Esse mundo é como se fosse uma passagem e continuasse em outros mundos, né? Então veja que o sentido muda totalmente o comportamento de um ser, né? Se o sentido do indivíduo é atender às suas necessidades, ele pode entrar em um vício muito fácil, né? Porque eu quero sentir prazer, quero atender, e o sentido da minha vida é atender o prazer. Então eu ingiro uma substância, essa substância me dá prazer, e o sentido da minha vida passa a ser sentir prazer, né? Ou o contrário também, eu me frustro, eu me decepciono, eu me angustio, eu me entristeço, eu entro numa frequência menor, e isso também é um vício, né? Tudo aquilo que a gente repete é um vício. Uma crença também é um vício. Se eu acredito em algo e continuo acreditando nesse algo, é um vício, porque está repetindo, está fazendo o mesmo padrão, está percorrendo o mesmo caminho, os mesmos caminhos energéticos, os mesmos caminhos sensoriais, os mesmos caminhos em todos os sentidos. Então, esse sentido, a gente pode ampliar ele na questão de repetir o padrão. Se o sentido ele é único, você vai percorrer sempre o mesmo caminho, a mesma direção, porque existe um sentido, uma direção. Ou o sentido é diverso, o sentido é tudo isso que eu falei e muito mais. Então ele passa a ser um sentido diferente. E esse sentido vai atuar no modelo de vida. Então se um indivíduo tem um sentido, por exemplo, num conceito sobre ele, ou sobre a vida, ou sobre o mundo, ele vai repetir esse padrão de pensamento, de sentir, de olhar para o mundo dentro desse sentido. Então, se a gente observar, vai ver que o sentido da vida também é uma forma de manipular uma sociedade, um indivíduo, ou se manipular, né? Eu acredito nisso, o sentido da minha vida é isso, e não abro mão.
Então veja que é um ponto de sentido de também se sabotar. E sempre que eu trago aqui, é de libertar o indivíduo de si mesmo, é de libertar o indivíduo de sua bolha, né? Sair de sua bolha, porque a gente vive em bolhas, a gente vive em sentidos, né? Se a gente chegar em um grupo de pessoas, vários sentidos vão surgir ali, diferentes. Mas existem os sentidos para esse aqui, para o humano, para o ser humano, né? Esse sentido está associado com o sentido da natureza, essa natureza mais expansiva, mais primordial, mais antiga, né? O sentido das plantas, por exemplo, ou o sentido das pedras, o sentido das águas, o sentido da terra, o sentido dos planetas. Será que o mesmo sentido de todos esses elementos é o mesmo sentido do humano? Então é muito questionamento, é muito referente, traz muita noção de como que a gente vive apequenado, né? Ah, o meu sentido porque eu pensei assim, porque eu fui influenciado assim, que eu aprendi na escola assim, que eu aprendi com meu pai assim, que minhas vivências me falou que o sentido é esse, né? As minhas vivências falou que o sentido da vida é esse. Mas que vida é essa? É a vida ampla? É a vida de tudo? Ou é a vida das minhas experiências? É a vida dos meus sentidos? Porque para um morador de rua, sentar em uma calçada e ficar ali é um sentido. Ou para um grande empresário, o sentido da vida é desenvolver, gerar patrimônio. Então o sentido ele pode ser plástico, ele pode ser qualquer coisa. O que é isso? Qual que é o sentido? Qual que é o sentido disso tudo? É meramente mental, intelectual? O que faz sentido para você? Tudo faz sentido? Ou nada faz sentido? Então o pensamento filosófico ele vem trazer um choque na consciência, né? Ele vem trazer um choque de realidade, né? Ele vem trazer um choque para expandir as noções, os sentidos. O sentir tem uma noção que vem de sentir. O sentido. Qual é o sentido que eu estou caminhando para chegar em tal ponto? Eu vou por esse caminho, ou vou por outro caminho. Não, o meu sentido é pela audição, porque eu ouço. Ou o meu sentido é pela minha imaginação, porque eu imagino. Ou o meu sentido é pela intuição, eu intuio algo e eu sigo nesse sentido. O sentido é a intuição. Então veja que o sentido ele pode ser mais amplo do que a gente imagina. E tudo isso vai transformando a nossa realidade. O vídeo, essa conversa, não é sobre definir qual que é o sentido da vida. Não é falar qual que é o sentido mais certo de seguir a vida, ou o sentido mais errado de seguir a vida. Mas é trazer a claridade de que o sentido pode ser qualquer coisa. Qualquer caminho é um sentido. Qualquer caminho é uma direção. Qualquer sentido é um sentido. Não ter sentido também é um sentido. Então a filosofia, o pensamento abstrato, o deslocamento da área que a gente está para uma vastidão de pensamentos, de noções, de conceitos, é trazer essa expansão, é trazer isso que nos faz a
olhar ou perceber que o que a gente está fazendo, seguindo e caminhando e fazendo e tendo como sentido da vida é um único sentido percebido na vastidão dos sentidos, né? Então, quando a gente tem essa noção, a gente vai olhar para o outro, não mais como que o outro está seguindo um caminho mas o que o outro está fazendo? Mas o outro está fazendo isso? Por que o outro está fazendo isso? Nossa, nada a ver isso com o outro fazendo. Não, quando a gente tem essa consciência, a gente vai ver que o outro está no seu sentido. Não importa o que ele está fazendo e pensando e agindo e tendo como vida, ele está no seu sentido. Cada um vai estar no seu sentido. Veja como é poderoso, libertador isso. Cada um está no seu sentido. É o seu sentido. O seu sentido não importa se ele foi influenciado, se ele foi criado, foi imposto, foi achado ou nasceu inato. Ele é o seu sentido. Então, o que faz mais sentido para mim nesse momento é o ser seguir o seu sentido. O que lhe faz sentido é o que você deve fazer, seguir, realizar, é o que é o seu sentido, nada além disso. Então, quando surgir a dúvida, e vai surgir a dúvida, o que eu vou fazer nesse mundão? O que eu vou sentir nesse mundão? O que eu vou realizar? O que é? Para que eu vim? Você veio para seguir o seu sentido. Porque toda a sua vida está se deslocando do seu sentido. Do que te faz sentido? Ah, o meu sentido é jogar bola. É o seu sentido. Pega uma bola e sai jogando. Ah, o meu sentido é surfar. Pega uma prancha e sai surfando. O meu sentido é trabalhar. É construir. Então vai construir. É o seu sentido. Então quando a gente percebe isso, não existe melhor nem pior. Não existe o mais elaborado ou o menos elaborado. Existe só o seu sentir. Mais elaborado em qual sentido? O melhor em qual sentido? No meu sentir, o meu sentir é o mais aprimorado. O meu sentir é o melhor, porque é o que eu sinto. É o meu sentir que dá energia, vitalidade para eu seguir. Então isso quebra as religiões, de certa maneira, quebra os conceitos mundanos, quebra os paradigmas individuais, coletivos, quebra tudo. Ou abre tudo, ou constrói tudo. A palavra não importa, o jogo de palavra não importa, porque é o seu sentir, não é o sentir do outro, não é o sentir da sociedade, não é o sentir da religião, não é o sentir do todo, não é o sentir da pedra, é o seu próprio sentir. Você pode trazer dentro do seu sentir o sentir da pedra, o sentir da sociedade, o sentir da religião, o sentir de tudo, mas é o seu sentir. Vamos sentir? Qual que é o sentido seu? Qual que é o teu sentido? Está seguindo o seu sentido ou está negando o seu sentido? Tem mais essa também. Que a maioria de nós é condicionada a negar o nosso sentir. Eu tenho que sentir o que aquilo lá falou. Não, o sentir meu está errado, eu tenho que sentir aquilo lá. Não, você tem que seguir o seu sentir porque é o seu sentir. Não tem outro sentir. Ou você vai estar negando o seu sentir. E isso não significa que você vai sentir qualquer sentir. Para chegar nesse sentir que eu estou falando, que é inato, né? A criança já nasce sentindo aquele sentir primordial. Pelo mundo vai deixando, né? Esse sentir não é parece falando assim, um sentir bruto, é o sentir que a pessoa vai ser agressiva, é um sentir que a pessoa vai fazer as coisas devasta no mundo. Não, esse sentir é um sentir que ele vem da profundeza, ele vem do ser, é um sentir celestial, é um sentir aprimorado, é um sentir
de consciência, é um sentir de boas coisas, boas vibrações. É desse sentir que eu estou falando. Então, se esse indivíduo acessa esse sentir profundamente, ele não vai querer trazer para si sentires que não fazem sentido. Sentires que machucam o próximo, sentires que se machuca a si mesmo. Não vai trazer esses sentires. Ele vai trazer o sentir que de expansão com o todo. É um sentir aprimorado. Toda a expansão está nesse sentir, nessa essência de sentir. É desse sentir que eu estou falando, que é o sentido. Então podemos dizer que o sentido da vida é essa realização máxima do ser. É esse contentamento, é esse brilho, essa vibração máxima do ser. Esse é o sentir, é o sentido, né? Porque ali nesse sentido máximo, toda a saúde está contida nesse sentir. Toda a felicidade está contida nesse sentir. Toda a prosperidade está contida nesse sentir. Então ele é o sentir primordial, né? E não é porque alguém disse, alguém colocou ele como primordial. É porque toda a vida do corpo, da saúde, da mente, do espírito, de qualquer noção, ela começa a vibrar esse sentir. Então isso, portanto, é o sentido da vida. Vamos saber qual que é o sentido? Ou vamos sentir qual que é o sentido, melhor falando? Abraço a todos. Essa é a reflexão do domingo aí.